Glória a Deus. Maravilha, meus irmãos. É o momento de nós trazermos aqui uma reflexão da palavra de Deus para os corações. O pastor Anderley vai estar orando, né? Eu creio que Jesus vai continuar falando aos corações na tarde de hoje. Amém? Glória a Deus. Pai amado e Pai querido, queremos te render graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós te pedimos, Senhor, nessa oportunidade, que teu Espírito Santo, Consolador, aquele que levanta, aquele que edifica, aquele que cura, visite pessoas, Senhor, neste momento, aqueles que estão necessitados de uma transformação da tua palavra, aqueles que necessitam e têm colocado algo diante do teu altar, Senhor, que só possa atender a oração. Fala conosco, Senhor, nesta tarde, para a glória do teu nome, e desde já nós te agradecemos, porque cremos na vitória e no poder da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa tarde com um texto da palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 16. Eu gostaria de ler a partir do versículo 16 nesta tarde, amém? Deuteronômio, capítulo de número 8, a partir do versículo 16. A palavra de Deus, que no deserto te sustentou, que teus pais não conheciam, para te humilhar e te provar, e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis. Porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém. Esta é a palavra do Senhor nessa tarde para as nossas vidas. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu estava durante a manhã de hoje meditando, refletindo nesse texto, nesse capítulo da palavra de Deus, junto com os irmãos, as irmãs ali no ministério, na manhã de oração, no momento com Deus, no momento bíblico também. E nós vamos aprender alguns tesouros, algumas riquezas que o Senhor revela para nós no capítulo 8 de Deuteronômio. Esse capítulo é muito importante. Inclusive, pastor Anderley, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo cita Deuteronômio 8, lá no seu ministério, quando ele estava sendo tentado pelo diabo. Quando ele disse que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nessa tarde, a palavra, a reflexão bíblica de hoje, traz aí como tema uma frase que diz: só tem futuro quem tem memória. Só tem futuro quem tem memória. Essa frase, eu pude aprendê-la e ouvir
e tem muito a ver com esse capítulo aqui. Eu ouvi, pastor Anderlei, o pastor Gesiel Gomes, conhece o pastor Gesiel Gomes? Ele trazendo essa frase, é uma chave de sabedoria dentro de uma mensagem e que cabe muito de maneira bem profunda e clara aqui nesse capítulo, que é: só tem futuro quem tem memória. E uma importante reflexão dentro desse assunto é que a Bíblia revela no capítulo 8 de Deuteronômio o que o Senhor fez com o seu povo, os feitos do Senhor para com o povo de Israel. Aqui nesse texto, a Bíblia Sagrada diz, a palavra de Deus nos revela que o Senhor, primeiro, tirou o seu povo com mão forte da terra do Egito, conduziu o seu povo pelo deserto. Então, o Senhor, ele quer que o seu povo, Israel, não se esqueça de que ele foi quem, com mão forte, os tirou, os libertou da terra do Egito. Isso mostra que uma das coisas perigosas na vida de uma pessoa é ele se esquecer do lugar aonde ele saiu, não com a intenção e o desejo de voltar para lá, mas com a memória de que Deus tirou ele de um estado de escravidão. Exato. Porque o Egito para o povo de Israel foi um período no final ali em que o povo habitou naquela terra, um período de escravidão, de opressão, de morte, porque os primogênitos morreram, de humilhação e de grande sofrimento para o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus levanta Moisés e com mão forte esse povo foi livre, foi liberto da terra do Egito. Então eles não poderiam perder isso da memória, de que Deus os tirou do estado de escravidão. Exato. Hoje é a mesma coisa. Eu não posso me esquecer do lugar que Deus me tirou, da situação que eu estava e que hoje o Senhor tem me colocado, me dado o privilégio de servi-lo, né, de ser um dos príncipes do reino de Deus, né, um dos filhos de Deus. Estava em estado de morte, de escravidão, mas hoje, através de Jesus Cristo, ele nos tornou filho de Deus. Se fôssemos aqui parar para contar o testemunho de cada um, iria tempo, não iria, pastor Anderlei? Muita gente ia chorar. Né? Da onde Jesus tirou, pastor Anderlei, de onde Jesus me tirou. Porque, aleluia, ele com amor e com mão forte nos livrou daquela situação do estado de pecado, de escravidão que estava lá atrás. Eu sei que se eu ficasse no caminho em que eu estava começando a trilhar, em um período que, eu vou dizer como Asaf, um dia declarou no Salmo 73, eu quase desviei. Verdade. Comecei a andar com companhias que, através daquelas companhias e daquele caminho, o que estava preparado para mim é morte, como até alguns daquela época morreram. E o Senhor mostrou que eu não estaria vivo se eu trilhasse aquele caminho, mas que o Senhor tinha no futuro. Naquela época o Senhor falou comigo quando me tirou daquela situação. Tinha um chamado ministerial na minha vida. Glória a Deus. Que eu ia ter o privilégio que o Senhor ia dar de ser um ganhador de almas, um pregador, um ensinador da palavra de Deus, ia cuidar de rebanho. E o Senhor tem nos confiado essa oportunidade de fazer a sua obra. Então, eu não me esqueço disso. Eu não me esqueço do lugar que Deus me tirou, do livramento que Ele me deu. Pastor Anderlei está aqui, com certeza tem testemunho. Um dia desses ele vai contar, eu creio, né, um pouco do seu testemunho aqui. Forte. Então, não podemos perder isso. A memória de onde Deus nos tirou. Segundo, o povo de Israel foi conduzido pelo deserto. Interessante que Deus, ele livra alguém de um estado, livra o seu povo da escravidão, mas os conduz pelo deserto. E a Bíblia Sagrada aqui revela que Deus conduziu o seu povo pelo deserto para
humilhar e provar o seu povo, e saber o que estava no seu coração. Esquadrinhar o seu coração. E também para transformar o seu coração. Interessante que muitas pessoas, quando têm a primeira experiência com Deus de salvação, de libertação, quando ele é resgatado, ele acha, glória a Deus, já alcancei a minha maior vitória. Não, você foi salvo para continuar sendo salvo e para ser salvo no final. A salvação tem, inclusive, os estudos teológicos trazem esse cenário. Você foi salvo, está sendo salvo e será salvo. O que é isso, pastor? É que Deus te tirou de um estado de escravidão. Mas agora ele colocou você numa trajetória. E nesse período vai haver o que é chamado de santificação progressiva. É onde Deus vai trabalhar em você para transformar o seu caráter. Até porque um caráter que foi destruído por causa do pecado, ele viverá um processo de transformação para se tornar, para ter um coração como é o coração de Jesus. Assim como no passado Israel foi liberto e eles entrou pelo deserto para Deus os humilhar, os provar, para trabalhar no seu coração, ver o que estava no seu coração e lhes transformar, hoje é isso que Jesus faz. Exato. Ele salva, resgata o homem do pecado. E agora a pessoa começa a andar com Deus e algumas pessoas acham que já está perfeita, que já está tudo certo. Olha, o Senhor me libertou das drogas, me tirou daquele pecado, daquele vício, expulsou o demônio que estava na vida da pessoa. Estou perfeito? Está perfeito, pastor? Tá nada. Quando a gente é salvo, liberto do pecado, a gente entra nesse processo e muitas das vezes a gente passa por um deserto que é para não provar nada para Deus, porque Deus já sabe de todas as coisas, mas é para a gente entender a necessidade que temos de estar em Cristo e fazer uma transformação progressiva e nos manter salvo. E nos manter salvo, exatamente. Além disso, o Senhor queria ensinar para o seu povo, pastor, a depender dele e a confiar nele. Exato. Porque o Senhor diz assim, eu fiz vocês ter fome. Eu fiz o meu povo ter sede. Olha só, no caminho de Deuteronômio 8, na estrada do deserto de Deuteronômio 8, o Senhor está dizendo assim, eu fiz o meu povo ter fome, passar sede. Para entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pastor, o que é isso? Sabe aquele período onde o Senhor vai permitir ou vai fazer com que falte na sua vida coisas básicas, inclusive de sobrevivência física? E aqui vai contra a teologia, a falsa teologia da prosperidade, porque tem a verdadeira teologia da prosperidade bíblica, por princípio, e tem a falsa teologia da prosperidade, que é aquela que diz assim, o crente não pode passar por nenhum momento difícil. Se você é de Deus, você não pode ter deserto na sua vida. Provação, imagina, não pode ter provação na vida de uma pessoa. Essa é a falsa teologia da prosperidade. A verdadeira mostra algo. Mostra a prosperidade bíblica por princípio, mas revela que você que está em Cristo vai fazer igual o apóstolo Paulo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que você pode, Paulo? Aí Paulo diz assim, eu sei passar por momentos de escassez. E também sei ter abundância. Aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é isso? É saber passar por diversos tipos de situação, tanto de bonância, quanto também de escassez. Olha só o que a irmã Josiane Brito escreveu. Deserto é o caminho para a experiência. Se não tiver algo está errado, é verdade.
Ou seja, ali a pessoa vai ter experiência com Deus, vai aprender a confiar em Deus, vai aprender a depender de Deus. Então o Senhor diz assim, eu os conduzi por aquele grande e terrível deserto, versículo 15, de serpentes abrasadoras, de escorpiões de secura, em que não havia água. Então, eles agora vão aprender o quê? No deserto, a confiar e a depender de Deus. E se eles estavam sendo provados, ali Deus ele quer ver o que está no coração e o desejo de Deus é também aprovar essas pessoas. Mas a aprovação vai depender de nós. Aqui, a aprovação ou reprovação dependia da atitude e da postura do povo de Israel no deserto. Se você está num deserto espiritual e foi Deus que te colocou para te, olha o termo, humilhar e provar. Deus pode humilhar alguém, pastor Anderley, com um propósito? A gente precisa entender situações, né? Deus humilha alguém com um propósito? Sempre tem, né? Sempre tem para tratar o coração de uma pessoa? O coração. O deserto, as provações revelam em nós aquilo que nós temos de melhor. Muitas das vezes as provações, se a gente olha somente para as dificuldades, a gente vai falar, eu não posso, não consigo, para mim não dá. Mas Deus fala para a gente em muitas situações que a gente pode todas as coisas, a gente é capaz. Então no deserto, nas provações, nas humilhações que são permitidas diante de Deus, o que acontece? Desperta em nós uma necessidade de dependência em Cristo e que a gente é capaz de superar muita dificuldade e força que a gente às vezes acha que não tem. E nesse processo a gente entende, eu venci mais uma, Deus é comigo, Deus me deu vitória, Deus me curou, Deus me libertou, Deus me salvou da morte. E outra situação que aparece, eu vou conseguir vencer. Vai alicerçando, vai alimentando e vai nos estruturando como soldados na fé. Exatamente. Glórias a Deus. Meus irmãos, importante o que foi enfatizado aqui, né? Porque esse processo do deserto vai nos estruturando. A pessoa vai adquirindo experiência, não é mesmo? Experiência. Agora, essa questão da aprovação ou reprovação no deserto depende da nossa atitude diante das provas, dessa prova no deserto. Quando falta alguma coisa, qual é a minha reação? Quando está faltando água, quando faltou água, qual foi a reação do povo de Israel? Quando faltou pão, qual foi a reação do povo de Israel? Quando houve as dificuldades, os problemas no meio do deserto, qual foi a atitude deles? E aqui nós precisamos refletir, porque a Bíblia diz que a geração que saiu do Egito, no meio das dificuldades, quando faltou pão, né, que é um elemento essencial à vida, o que eles fizeram? Foi até Moisés com murmuração. E aqui que está, uma coisa é quando falta algo, você ir orar, buscar a Deus em oração. Porque a oração revela confiança. Se você ora a Deus, quando está faltando algo, então revela fé e confiança. Se você murmura, isso revela incredulidade. Falta de fé. Falta de fé. A murmuração é resultado ou é um efeito da falta de fé, da incredulidade. A oração deve ser seguida de confiança ou uma demonstração de fé. A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 6, olha, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo torne conhecida diante de Deus as vossas necessidades pela oração e pela súplica. Com ação de graça. E aí completa, com ações de graça. Quer dizer, já ore, já torne conhecido diante de Deus as suas necessidades com agradecimento. E se o termo é ação de graça, qual é a razão?
Certeza da vitória, gratidão a Deus. Certeza da vitória. Certeza de que Deus, ele há de suprir. Então, quando está faltando algo, é um momento em que Deus está querendo ver a sua reação. Alguém está dizendo, pastor, eu tô nessa fase aí no deserto, está faltando tanta coisa na minha vida. E não, alguns até dizem assim, não, mas foi Deus que mandou eu trilhar esse caminho aqui. Foi Deus que me colocou nesse deserto, mas está faltando algo. Será que Deus não é comigo? Não é isso. É um período de provação, aonde o Senhor quer contemplar a minha fé e a sua confiança nele. Se você murmurar, se você reclamar, você vai demonstrar, você não vai ser aprovado. Como aquela geração que saiu do Egito foi reprovada. Exato. Sem dizer que a intenção de Deus não era que eles passassem tanto tempo assim, né? Não era. Mas a desobediência, a murmuração, os questionamentos, que muitas das vezes é comum, porque somos humanos. Mas em meio a questionamentos, a indagações a Deus, que nunca venha faltar fé, que nunca venha faltar confiança. Exatamente. Porque uma coisa é questionar, às vezes o ser humano, nós nas nossas limitações não estamos entendendo, né? Aí você vai perguntar, Senhor, eu não estou entendendo, por que disso? Né? Sou eu que estou errando. Eu estou errando, mostra para mim, né? Exato. Aonde está a minha falha, o que eu posso fazer para melhorar? Essa aí é uma pergunta inteligente. Agora, o erro é a murmuração, porque a murmuração provocou a ira do Senhor. E aí fez o povo ficar dando volta. A Bíblia revela que eles ficaram dando volta no deserto. E o que é ficar dando volta no mesmo lugar, não sair do lugar? É quando a vida da pessoa não muda, é a mesma coisa sempre. Nunca vai para uma próxima etapa. Deus tem uma próxima etapa para você. Deus tem uma próxima etapa para mim. Mas a murmuração faz as pessoas ficar dando volta no mesmo lugar. Porque está sendo reprovado. A reprovação é igual na escola. Vai fazer prova de novo. Né? Vai ter que fazer prova de novo. Hoje, dificilmente alguém repete o ano, né, pastor Dele? As coisas estão tão... Mas quando eu estava por volta dos anos da década de 97, 98, né? Eu ainda estava lá nas primeiras séries ali, 97. Ali ainda se repetia ano. Verdade. Né? Naquele período lá, não bastava frequentar ou estar presente em sala de aula. Tinha que ser aprovado na prova. E sabe em que série eu repeti um ano uma vez? Na primeira. Que vergonha, né? Nossa. Na primeira série eu repeti, mas sabe por quê? Porque eu era daquele, no início eu fui daquele tipo de aluno que não fazia quase nada na sala de aula. O professor escrevia lá a matéria na lousa e eu não prestava atenção. Novo ainda, mas já era para tá engajando, já tinha passado do pré. Então, quando chegou no final do ano, eu vou contar uma experiência aqui, você vai dar risada. Mas a minha irmã, a mais velha, eu estava estudando na mesma série que ela, os dois na mesma sala. Ela foi aprovada e eu fui reprovado. Nossa. Aí eu olhei assim, mas por que ela foi aprovada e eu não? Porque ela se comportava, ela fazia lição. Eu não, na época. Então, com essa experiência, eu estou dizendo assim, eu fui reprovado e precisei repetir um ano. No deserto aqui é a mesma coisa. Eles repetiram, andaram no deserto quantos anos, pastor? 40. 40 anos no deserto. Por quê? A reprovação. Cada dia de murmuração, cada período, representou também esse tempo em que eles continuaram ali dando volta no deserto. Já imaginou alguém ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, os anos se passar e nada mudar na vida dessa pessoa por causa da murmuração? Então entenda uma coisa, irmão, entenda uma coisa, crente, entenda uma coisa, você que crê em Deus, você também que está ouvindo a palavra do Senhor. Jesus quer sim te libertar, quer que você passe dessas águas, se batize. Interessante que o Mar Vermelho, as águas do Mar Vermelho ali, quando eles passam para o outro lado,
lá em 1 Coríntios, capítulo 10, revela que eles foram batizados no meio do mar. É uma tipologia do batismo. Liberto do Egito, quer dizer, salvação. Passou pelo mar, confirmação de fé. Mas agora não é só, eu me batizei e agora está tudo certo. Tem uma continuidade. Precisa exercer a fé agora. Né? Tem que exercer a fé. Como passou? Murmurando? Não. Confiando, obedecendo os princípios da palavra de Deus. É isso que o Senhor está falando. Então, o Senhor está falando aqui para o povo de Israel, olha, tenha memória de que vocês, de que aquela geração passou pelo deserto, foi humilhado e provado. Uma geração foi reprovada e morreu no deserto. 2, Josué e Caleb foi aprovado. A geração nova que ainda era novo, a nova geração, agora está tendo a oportunidade de quê? De fazer as coisas de maneira correta. Exato. Que o Senhor está dizendo assim, olha, só tem futuro quem tem memória. Se lembra de onde que Deus te tirou. Se lembre do processo, que a murmuração poderá fazer você ser reprovado, mas fé e obediência te fará ser aprovado. E o Senhor está dizendo, eu estou introduzindo vocês agora em uma nova etapa. Eu vou colocar vocês na terra prometida. Glória a Deus. Eu vou colocar vocês na terra que emana leite e mel. A minha intenção, olha só que lindo o versículo 16, sinal do versículo 16. E afinal te fazer bem. O que Deus queria para o seu povo? O bem. O bem, sempre. Deus sempre quer, pastor, o nosso bem. Deus sempre quer o bem do casal, no casamento. Deus sempre quer o bem da família. Marido, esposa, filhos, Deus quer o vosso bem. Deus sempre quer o bem da sociedade. Deus não quer o mal, não quer o mal. Mas o bem depende da obediência. O bem depende da fé. O bem depende de crer e de obedecer os princípios do Senhor. Então o Senhor está dizendo assim, olha, agora eu vou vos fazer bem. Vou introduzir essa nova geração na terra prometida. Na terra que emana leite e mel. Agora, tenha memória de algo. Quem está colocando vocês nesse novo tempo, nessa terra prometida, sou eu. Não se esqueça de quem está fazendo isso é Deus. É Deus. Por quê, pastor? Tem muita gente que, quando ele está na bonança, ele se esquece de Deus. Quantas pessoas que quando estava na fase difícil, estava clamando, meu Deus, tem misericórdia. Aí o Senhor mudou o quadro agora. A Deus. Né? Agora que o Senhor coloca na bonança, esquece de Deus. Não ora mais, não estuda mais a palavra, não congrega mais. Alguns esquecem dos amigos, alguns não exerce a sua fé em Deus, a sua fidelidade ao Senhor, igual outrora. O Senhor está dizendo assim, tenha memória de quem está te abençoando, quem está mudando esse quadro, quem está te fazendo bem é o Senhor. Só tem futuro quem tem memória. Tenha memória dessa verdade. E o Senhor diz assim, tenha memória de que as suas conquistas agora não é a força do seu braço. Não foi a sua espada que lhe deu o que você tem. Não foi as suas próprias forças que te fez alcançar, o que vai te fazer alcançar. Não se esqueça, tenha memória de que é o Senhor quem te dá força para adquirir riquezas. É o Senhor quem te dá força para ter uma família bem-sucedida. É o Senhor quem te dá força para ter uma vida profissional bem-sucedida. É o Senhor quem te dá força para ter um ministério bem-sucedido. É o Senhor quem te dá força, quem te dá saúde. Olha, tenha memória de que essa nova etapa, quando está tudo dando certo, quando Deus cumpre as suas promessas que Ele já falou lá atrás, é o Senhor. Tenha memória. Sabe por quê? Só tem um futuro bem-sucedido quem tem memória. O Senhor está dizendo, se você se esquecer dessas verdades aqui, da mesma maneira que essas nações pereceram, vocês também vão perecer. Deus não tem compromisso com infidelidade. Deus não tem compromisso com o pecado.
Tem textos na Bíblia que diz: se vocês me deixarem, eu vos deixarei. O que aconteceu quando eles entraram na terra no tempo dos juízes, pastor Anderlei? A época dos juízes foi a época mais crítica espiritualmente que aconteceu em toda a história. Já estava habitando na terra prometida, é isso, né? Exato. E foi uma situação tão complicada, tão difícil do povo, que homens faziam as coisas por si mesmo. Cada um fazia o que bem parecia. Não, eu faço, eu entendo assim e... Esqueceram enfim, de Deus. Viraram as costas para Deus de uma tal forma que a gente não observa no livro dos Juízes aquela devoção, aquela intimidade, aquela necessidade, até mesmo nos relatos do livro de Juízes, aquela necessidade, aquela devoção que o povo tinha com Deus, aquela busca, aquela necessidade em palavras. Não tinha. Tinha conflitos, tinha situações, tinha dificuldades, cada um por si. Estava dessa forma. E hoje, infelizmente, não está muito diferente disso não, né? Cada um entende a palavra de Deus da sua maneira, da sua forma, do seu pensamento, do seu jeito. E, infelizmente, a verdade é uma só. Qual? Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu interpreto. A palavra é uma, ponto. Porque que está escrito. É o que está escrito. Lógico que existem formas a qual Deus, em sua palavra, se apresenta para falar com seu povo. Em meio parábola, em linguagem figurativa, em linguagem textual, da maneira que está escrito é aquilo, e da forma interpretativa. Mas a forma interpretativa nunca ela vai ou pode ferir os princípios da própria palavra de Deus. Verdade. Então tem pessoas achando que em pecado vai para o céu, que em fornicação vai para o céu. E a própria palavra, não, porque Deus é amor. Olha eu me posicionando. E a própria palavra de Deus nos diz que não. Por quê? É eu que digo, é a palavra de Deus que diz que os fornicadores, que os beberrões e assim por diante não herdarão. Então, é uma escolha a qual Deus nos deixou. Deus deixou para nós, é uma escolha, né? Eu estava vendo uma pregação de um pastor e ele diz que Deus não é alguém tirano. Não, se vocês me obedecerem, vai tudo bem, mas se não obedecerem, vão se ferrar. Não é isso. É que Deus, onisciente, sabedoria de todas as coisas, Ele sabe do dia de amanhã e o que vai acontecer e qual caminho nós estamos trilhando. Exatamente. Se nós estamos trilhando um caminho na presença dEle, é Deus dizendo, olha, vocês precisam de mim e daquilo que eu posso proporcionar para vocês, para que tudo, como diz na palavra, para que tudo vá bem. Porque Aleluia. A minha intenção é fazer para vocês o bem. Aleluia. Mas, se as suas escolhas forem longe de mim, vocês vão colher a consequência das suas próprias escolhas. É verdade. Simples assim. Interessante, pastor Anderlei, que o que foi enfatizado agora vai de encontro ao que nós ministramos essa semana, no sábado praticamente, sexta-feira, sábado também, sobre os mandamentos. Jesus resumiu o amor, os 10 mandamentos no amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Exato. Quem está se prostituindo, adulterando, está amando o próximo? Né? Então, o amor não é um sentimento, o amor é uma ação. Atitude. É uma atitude. Então, quando o Senhor mostra isso aqui, Ele está dizendo assim, olha, eu quero que vocês vivam bem uns com os outros. Se houver prostituição, adultério, roubo, furto, morte, um matando o outro, não está amando uns aos outros. E o que Deus quer? Que haja o amor. O amor, porque uma atitude vai estar prejudicando uma outra pessoa. Exato. Então é muito profunda a palavra de Deus, a essência dela, conforme foi enfatizado aqui.
Então o Senhor quer que tenhamos memória, né, dos mandamentos de Deus, memória de que quando Ele estiver te abençoando, não é para você se esquecer, ter em mente que foi Ele que fez tudo isso na tua vida. Eu encerro com o Salmo 103, quando o salmista diz assim, olha só, Salmo 103 fala exatamente sobre isso. E nós vamos estar orando aqui, vamos terminar um pouquinho mais cedo, mas fluiu aqui, então vamos agora encerrar com esse salmo. Olha só. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Amém? Essa é a palavra de Deus nessa tarde, na nossa jornada bíblica. Que cada um possa, ao ouvir essa palavra, guardar isso no coração. Memória, não se esqueça. Porque a garantia de um futuro bem-sucedido para o povo de Deus, bem-sucedido na presença de Deus, é a obediência, é essa memória, porque essa memória fará você manter-se fiel. Manter-se fiel e leal ao Senhor. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar por cada ouvinte, as pessoas que estão aqui na sintonia, participando e ouvindo, aleluia, dessa programação neste momento. Amém? Saudando aqui o pastor Antônio, presbítero Antônio, amém? Vamos interceder, sim, por José Severino e família. Deus abençoe, companheiro. Amém? Vamos estar agora nesse momento de intercessão. Pastor Anderlei, ora ao Senhor, apresentando o seu Severino, José Severino e a família dele, em nome de Jesus, amém? E todos os ouvintes que estão na sintonia na tarde de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Pai, que o Senhor venha visitar, Senhor, o seu José Severino e a família dele. Pai, em nome de Jesus, Tu é conhecedor de todas as coisas, a necessidade do Teu filho. Pai, entra, Senhor, como diz na Tua palavra, com mão forte, Senhor, e trabalha naquilo que os Teus filhos precisam e necessitam. Glória a Jesus. Pai, se for libertação, que o Senhor venha libertar, que se for enfermidade, que o Senhor venha curar. Mostre, Senhor, ao Teu povo, Senhor, o Teu poder e a Tua glória. Que o Senhor venha se revelar àqueles que necessitam, Senhor, de uma intimidade contigo. Todos aqueles que foram alcançados, Senhor, por essa rádio, por esse canal, que possam ser prósperos, Senhor, financeiramente. Que as famílias, Senhor, venham a ser visitadas, sim, que o Senhor venha a guardar, Senhor, os casamentos. Aleluia, aleluia. Que essa ideologia, Senhor, que o mundo tenta impor, Senhor, à igreja e à sociedade, que o Senhor venha trabalhar de forma a não penalizarmos, mas que o Senhor venha mostrar o Teu amor, Senhor, para a vida deles. Aleluia, e que eles Jesus. sejam transformados pelo poder da Tua glória. Oh, glória. Pai, o Senhor é aquele que sabe daquilo que necessitamos, sim, daquilo que precisamos. Que o Senhor venha visitar cada um, a cada ouvinte, abençoando os ministérios, abençoando, Senhor, cada igreja que tem ministrado a Tua glória. Palavra e a Tua verdade. Aleluia, Jesus. Pessoas a qual estão fracas, Senhor, espiritualmente, que o Senhor possa colocar de pé, que o Senhor possa dar força ao cansado, ao caído. Que o Senhor venha fortalecer, unir, Senhor, os casamentos, sim, a qual a falta de compreensão, a falta de maturidade, a falta de entendimento venha deteriorando, Senhor, os casamentos, mas que o Senhor possa restabelecer a união a qual foi estabelecida, aleluia. Senhor, a aliança venha ser renovada, a qual foi renovada um dia. Pai, abençoa a minha casa, abençoa, sim, Senhor, a pedra fundamental, abençoa, Senhor, aleluia. A geração eleita, abençoa, Senhor, cada igreja, para a glória do Teu santo e bendito nome. Que os líderes, Senhor, venham ser direcionados em todo o tempo, Senhor, diante da Tua presença, diante do Teu querer, para que o Teu povo seja instruído e para que naquele grande dia nós possamos encontrar contigo nos ares e estar junto contigo na eternidade para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus.
Maravilha, meus irmãos. Olha, está aí essa palavra de Deus, essa oração, né, da parte do Senhor, do servo de Deus, intercedendo pela tua vida, nós aqui nessa concordância, Glória a Deus. em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós estamos já encerrando, amém, nossa programação, mas amanhã, permitindo o Senhor, a partir das 13 horas, estaremos de volta convosco, com mais uma tarde da programação Compartilhando Vida para o teu coração. Amém? Estamos encerrando. Agradecer ao pastor Anderley pela cooperação, pela presença aqui. E creio que vai ter mais oportunidades para ele estar conosco aí, fazendo a obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela tua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.